já estamos de volta com Saúde e Bem-Estar, são 8 horas e 12 minutos. O tema de hoje é menopausa, tá? Essa fase que todas nós mulheres vamos passar. Tá falando agora, doutora Taliana, tô com calor, mas o calor já acontece naturalmente na nossa cidade, então não fica muito apreensiva com isso, não. A doutora Taliana Medeiros é endocrinologista, faz parte da equipe da Biomédica, que fica ali na 6 de janeiro. A gente vai colocar já já o endereço para você saber onde é que é o atendimento, marcar a sua consulta, dar uma passadinha por lá. A clínica é super confortável, você vai se sentir bem e, claro, tirar as suas dúvidas e, quem sabe, começar um tratamento, porque tem isso também, doutora. As pessoas começam um tratamento durante a menopausa e aí não voltam mais. Isso, na verdade, se está tendo sintomas, tem que ter um tratamento, né? Pode ser com hormônio, pode ser com algum ansiolítico, pode ser com algum estrógeno tópico, vaginal. Tem várias formas de estar tratando essas mulheres, vai depender do que elas sentem, dos riscos que têm, histórias pregressas, história familiar. Então, realmente, só numa consulta para a gente ver quem pode isso, quem vai fazer esse tipo de tratamento ou esse outro. Sempre tentando ver o conforto e o bem-estar daquela mulher. Mas cada uma vai ter um tratamento individualizado. Nem que seja dieta e exercício, mas vai ter um tratamento. Vai ter que fazer, né? E olha, quando a gente fala na reposição hormonal, as mulheres também se assustam. Ah, eu posso engordar? Vai mudar em quê? Eu vou ter ânsia de vômito? O calor vai aumentar ou vai diminuir? E essa imagem que a gente tem aí na tela é muito interessante, né? Aquele calor, aí a reposição hormonal diminui o calor ou é mito? Não, diminui. Realmente, a maioria dos sintomas, a reposição hormonal é o que a gente pensaria assim, que seria mais óbvio, né? Só que tem algumas mulheres que têm contraindicação à reposição hormonal, tem algumas mulheres que já passaram daquela fase de benefício maior da reposição hormonal, que a gente sabe que a reposição hormonal ela pode aumentar risco cardiovascular, então pode aumentar, por isso que homens infartam mais cedo, homens têm mais derrame, então tem que pensar em tudo isso, a gente não pode pensar só no alívio de um calor imediato, que aí tem, se for pensar só no alívio do calor imediato, tem outros medicamentos, outros fitoterápicos até que aliviam e, como eu já falei, a atividade física também ajuda muito nisso. Então a gente tem que pensar na mulher como um todo. Então, inclusive, deve ter casos que tem mulheres que não é para fazer reposição já por conta de outras situações, né? Tem mulheres que têm contraindicação, mulheres com história pregressa, história familiar de câncer de mama, por exemplo, história de trombose, são contraindicado o uso da reposição hormonal, é contraindicado o uso do hormônio. Então, tem que analisar caso a caso, mas realmente o que primeiro se pensa é na reposição hormonal. As mulheres que fazem reposição hormonal realmente acabam tendo um bem-estar maior, melhora desde parte de pele, cabelo, então parte estética. Pode ter um inchaçozinho discreto, como em algumas meninas que tomam anticoncepcional também apresentam, mas novamente, analisando caso a caso, claro, quando o medicamento não está beneficiando mais, né, não está dando mais vantagem do que os sintomas, acaba sendo suspenso. Então, analisar individualmente para poder saber quem tem indicação, quem está se sentindo bem, mas tem muitas mulheres que tomam e se sentem bem. Mas tem que avaliar cada um para ver os riscos e ver se vale a pena. E a gente, antes de ir para o intervalo, a Ana Patrícia colocou aqui que a maior preocupação dela, ela não está ainda na menopausa, mas já está fazendo a prevenção, que é uma coisa muito interessante também, cuidar da saúde sem estar doente. Não que a menopausa seja uma doença, pelo contrário, tem mulher que diz que é um alívio, né? Não ter a menstruação todos os meses, não sentir nada, não sentir cólica, nem dor de cabeça. Mas a Ana Patrícia disse que a maior preocupação dela é a questão não do apetite dos alimentos, mas o apetite sexual, que muda um pouco. E para isso também tem a reposição hormonal. Isso, a queda de libido pode acontecer, é um dos sintomas comuns. E essa queda de libido pode melhorar com a própria reposição hormonal de estrógeno e progesterona, ou só estrógeno quando não tem mais útero, mas às vezes precisa até de uma reposição de testosterona, que na nossa região é meio controverso porque não tem testosterona de apresentação feminina, né, comercial, mas acaba conseguindo de alguma forma manipulada, algo nesse sentido. Mas, novamente, analisar caso a caso, porque a gente sabe que o hormônio, ele tem a sua função, mas também todo hormônio, se entrou na menopausa, é uma evolução natural. Então, se a gente vai contra essa evolução natural, tem que ter os cuidados de não ultrapassar a barreira da segurança. Então,
tudo analisando caso a caso. Tem que ver se vale a pena, né, doutora? Em algumas mulheres, na verdade, o que acontece, Zézia, não é nem a queda da libido em si, do desejo sexual, e sim o que acontece é um ressecamento vaginal, uma dor na relação sexual, então acaba deixando de ser tão prazeroso e acaba começando a evitar. E aí, só com o estrógeno tópico intravaginal já resolve. Então, por isso que eu digo, é avaliar caso a caso, conversar com seu médico, com o ginecologista ou com o endocrinologista, saber o que está sentindo exatamente para poder estar tratando da melhor forma. Pois é, Patrícia, e a questão do corpo também da mulher, ela vai mudando, o tempo chega para todo mundo, graças a Deus. Porque senão a gente não estaria mais aqui, já tinha passado para outro plano. Lógico que as nossas formas, nossa silhueta também vai diferenciando. A mulher se preocupa, hoje existe uma cobrança muito grande em relação a isso. Ao corpo da mulher, ela está impecável, é barriguinha de tanque, é o siliconado, é isso e aquilo. Sim, a estética é importante, claro que todo mundo quer ficar sempre bela, lógico. Mas nosso corpo tem que se adequar também à nossa idade. O corpo vai mudando um pouco. Eu botei essas aí que tem forma de pera e forma de maçã. Tem mulheres que têm um quadril maior e tem outras que o abdômen aumenta com a menopausa, né? Fica mais saliente. As mulheres na pós-menopausa, em geral, elas tendem realmente a ter uma maior concentração de ganho, né, de aumento de gordura na região abdominal. O estrógeno, ele meio que facilita ou ajuda nessa parte de diminuir a gordura. Não é que ele diminui a gordura abdominal, como eu já falei, o ganho de peso ou a perda de peso não vai depender dele. Mas quando ganha peso, as mulheres na pós-menopausa tendem a ganhar mais um peso em região abdominal. E aí acaba ficando no formato de maçã, que é a gordura dita mais perigosa, que é aquela gordura que sugere também uma gordura visceral, uma gordura dentro dos órgãos. E aí é o que vai atrapalhar no funcionamento desses órgãos e aí aumenta os riscos. Mas as mulheres antes da menopausa tendem realmente a ter um formato mais de pera, que é um quadril mais largo, as coxas mais grossas, e aí acaba sendo menos arriscado em relação à questão de risco cardiovascular. Mas aí já tem alguns outros estudos que mostram uma maior resistência insulínica, um maior risco de diabetes. Então, o importante é não acumular gordura em canto nenhum. Isso é o mais importante, seja em região abdominal, seja em região de quadril, porque senão começa a pensar, se eu não tiver barriga, então pronto, eu não tenho perigo. E na verdade tem, porque não é o único fator, né? Não é uma coisa única. Então precisa realmente... E a lipoaspiração não conta. Então fazendo a lipo não conta para diminuir a gordura visceral, não. Pois é, o pessoal fica meio iludido em relação a essas coisas, se não tomar cuidado, volta tudo de novo, engorda, e a gente já tratou até desse assunto aqui no Saúde e Bem-Estar. Muito cuidado com essas cirurgias, procure bons profissionais e fique atento quando você estiver na menopausa para fazer as cirurgias também de última hora, porque está entrando na menopausa e a pele vai ficar mais flácida, mais sensível. Muito cuidado. Olha, a Maria de Lourdes, ela está no bairro 12 anos, deseja fé, paz e muito amor para você. Diz que é sua paciente e que não tem como não emagrecer, não ficar em forma com a doutora Taliana, ela colocou aqui. Obrigada, viu, Maria de Lourdes? Muito obrigada. E toda a turma do bairro 12 anos que está nos acompanhando. Doutora, a gente vai mudar aqui essa foto e a gente costuma dizer que a mulher é muito forte, muito resistente, porque quanta mudança tem no corpo da mulher no dia a dia, né? E a menopausa é um ciclo que vem. E aí a gente colocou coisas que não devem de jeito nenhum aparecer aqui, que é desse lado. Isso. Sendo na menopausa ou não sendo na menopausa, gente, esses que estão com o xizinho vermelho, tenta eliminar, porque, olha, é difícil, eu sei. O açúcar é difícil, graças a Deus com refrigerante não tem problema, mas tem os petiscos, a gente está em período de férias, essas coisas, e a mulherada também gosta, né? Até bebida alcoólica ali também, né? Faltou a garrafinha de cerveja, ou de cerveja, ou de pingo, ou de uísque, né? Era pra ser cortado. A bebida vodka, mas precisava da bebida alcoólica ali. Mas realmente é principalmente isso. Óleo, né? Os petiscos entram muito porque aí entra a questão do preparo também desse petisco, o óleo, a fritura, mesmo sendo feitas nessas máquinas atuais que são a vapor, que acaba não tendo tanta quantidade de óleo, você não coloca dentro do óleo, né? Que são as air fryer, mas mesmo assim tem que ter o cuidado, porque geralmente ele já vem com uma quantidade de óleo considerável, então o frango para ficar gostoso tem que estar com a pele, uma linguiça, a linguiça a gente sabe que é gordurosa, uma batata congelada a gente sabe que já vem
pré-frita. Então, precisa realmente ter o cuidado de saber que é menos mal do que embebido em óleo, mas também não é saudável, né? Ter esses cuidados. O refrigerante eu nem falo mais, porque o refrigerante realmente é um veneno. Meu filho mesmo, ele diz, mamãe, posso refrigerante? Eu falo, não, filho, é veneno, não tome. E ele compreendeu já? Até hoje não tomou, não. Ai, que bom. Às vezes pede, mas Sim. até hoje estou conseguindo segurar. Mas realmente ter cuidado. O açúcar ali, é bom que o saquinho tá branco, lembrar que é o açúcar branco, né? O açúcar demerara e o mascavo são menos agressivos, não quer dizer que também... evitar o que é menos agressivo, melhor ainda, Exatamente. Né? É a mesma história da maquininha de air fryer, a mesma história de um óleo de coco, de um azeite. Deu para evitar, evita. Não é que uma pessoa que não tenha diabetes, não tenha um pré-diabetes, tenha que usar um adoçante, não. Ou é sem nada, ou é com açúcar mascavo ou demerara. Mas sempre o mínimo possível. A Iranice Gomes está aqui conosco, tá? Ela está no Paredões, parabeniza o assunto do programa, porque muitas vezes as pessoas evitam falar da menopausa e elas estão diariamente vivenciando isso, principalmente as mulheres que têm vergonha de conversar às vezes com o marido. É uma fase muito delicada porque elas ficam mais sensíveis. É a parte psicológica que a gente fala, né? Isso, também conta bastante. Tem uma oscilação, não só a questão da evolução da idade, tem a questão de realmente o corpo tá mudando, tem a questão, como eu disse, acaba tendo uma tendência a um acúmulo de peso, não por conta da menopausa, mas da evolução da idade. E tem a própria oscilação de humor, que a gente sabe que a menopausa contribui. Tem a questão do sono, interfere muito no sono. Muitas mulheres reclamam de ou um sono interrompido, não conseguem uma noite de sono tranquila, ou não conseguem nem dormir, tem insônia mesmo. Então, tem que... E quem não dorme bem acaba ficando irritada no outro dia. Exato. Então, acaba tendo várias mudanças, é realmente uma fase de mudanças e que, novamente, algumas passam de uma forma mais tranquila, outras acabam tendo mais dificuldade. Aí se vem um fator externo, se vem um marido que não compreende, um filho dando trabalho, ou até mesmo trabalho, ou no dia a dia, uma vizinha, alguma coisa, enfim... Vem fatores externos que contribuem com isso e aí acaba piorando realmente essa parte psicológica. Tanto que para o tratamento tem uso até de alguns ansiolíticos, alguns medicamentos que aliviam nisso daí. Pois é. E se está chorando muito, tenha calma que é rápido, passa isso. Daqui a pouquinho você vai ter equilíbrio e tranquilidade para lidar com todas as fases da sua vida que vem aí pela frente e que vão ser boas e vão ser felizes. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Conceição Bezerra, que já deixou aqui. Tem o Matias Neto, tá, que fez uma pergunta em relação à esposa, vou perguntar à doutora Taliana também. E nós temos a Elisângela Lima, que está conosco, e o Luiz Edgar. Obrigada, viu? A gente vai para o intervalo e volta já já, conversando com vocês também que estão aí acompanhando o Saúde e Bem-Estar aqui pelo TCM 10 HD. A gente volta já. Olá. Você gostaria de conseguir aliviar de vez os sintomas da menopausa? De forma totalmente natural. Sem a necessidade de medicamentos e nem reposições hormonais, que são bastante caras. Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo, ou no link no primeiro comentário.